Salve Maria, vai aparecer os pipa ali do meu filho aí, mas vamos gravar, né? Como eu disse na outra live que eu fiz, nós somos guiados pelo magistério. Esse magistério tem um pastoreio universal, que é Pedro, porque Pedro teve a revelação. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro sobre ti, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. João 1,42. Ali já sabemos quem é essa pedra que vai edificar a igreja. O líder dos apóstolos, primeiro a pregar, Pedro, aos apóstolos 2,14. Primeiro a batizar, Pedro. Primeiro a fazer milagre, prodígio, Pedro. Primeiro a proclamar o evangelho. O primeiro já começou a edificar a igreja, é Pedro. É simples entender isso, ó. Magistério da igreja, ó. Catecismo, parágrafo 85, ó. Olha só. Vamos aqui primeiro na palavra, para a gente entender. Se a gente somos guiados pelo magistério, então o magistério vai explicar essa profecia. Em Mateus. Se a gente não for guiado pelo magistério, eu vou ter interpretação pessoal. Ah não, Pedro não é pedra. Pedro não fundou, não edificou a igreja. Cristo é a pedra de ângulo e de fundamento. Não, Cristo ele é a pedra de ângulo. Cristo ele é o cabeça dessa igreja. Ele que é o fundador dessa igreja. Que essa igreja é a sua esposa, uma igreja mística, mas essa igreja mística precisa ser edificada. Primeiro ali, a pregar, a edificar a igreja. Uma das colunas principais de liderança que pastoreia essa igreja é Pedro. Olha só. Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Aqui não foi revelação de homens. Já o protestantismo é fundamento de homens. Revelações de homens. Doutrinas de homens. Oposto à igreja de Cristo. Olha só, cara. 18. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ó, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você pega em João 42, ali já a gente vamos entender quem é essa pedra que vai edificar a igreja. Pedro, ele não é o fundador da igreja. Pedro, ele não é a rocha de fundamento. Pedro, ele é a pedra de edificar esse fundamento que é a igreja. E essa igreja tem um só pastoreio. E essa igreja é assistida pelo Paráclito, pelo Espírito Santo das Apóstolos 2 ali. Essa igreja se torna pública e primeiro a pregar é Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo. Quando você pega aqui em João, eu tento ficar no texto, mas não tem como, meu irmão. Você pega aqui João 16, olha só, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Pedro, não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Esse mesmo Espírito Santo que deu a revelação, e o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade que deu a revelação, que é o próprio Deus também, e Cristo profetiza ali sobre ti, Pedro, edificando a minha igreja. Aqui, vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito, o Paráclito. Olha só, João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Olha a finalidade do Espírito Santo sobre o pastoreio. Agora você pega aqui, em Atos
5. Já vou para o catecismo, daqui a pouco o parágrafo 85, para a gente entender, porque a gente tem que entender e reconhecer com a visão do magistério esse pastoreio. 5, aqui ó, 15 e 16, ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha-nos em leitos e hamacas, a fim de, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Essa sombra é o Senhor Jesus Cristo. Você pega ali em Lucas 1:35, a sombra do Altíssimo sobrou Nossa Senhora com sua sombra, que é o próprio Deus. Então, a presença do Verbo, do Deus, através do Espírito Santo, que é o próprio Deus também, que é o próprio Cristo, que a Santíssima Trindade está união, que o Pai sabe, o Filho sabe, que o Filho sabe, o Pai sabe, que o Espírito Santo sabe, o Filho e o Pai sabem. Está sobre a vida desse pastoreio. Em Lucas 22, 31 e 32, Cristo rogou para esse pastoreio ser infalível, para Pedro edificar essa igreja, para essa igreja ser infalível. Porque essa igreja não foi por revelação humana, fundamento de Lutero, fundamento de Macedo, fundamento de Agenor Duque, fundamento de Valdomiro Santiago, não. Fundamento dos apóstolos, e tendo por pedra o próprio fundador, o próprio autor, o esposo dessa igreja é Cristo. Simples. Agora vamos aqui no catecismo. Como eu creio nessa verdade bíblica? Como eu vou acreditar nessa profecia? Vamos ao catecismo, doutrina da igreja, que nós somos guiados pelo magistério, certo? Olha só. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério. É só. Confiada autenticamente ao magistério. Então, o magistério já nos ensinou que Pedro, ele é a pedra de edificar esse fundamento, a esposa do Senhor. E a tradição e o magistério diz que Cristo fundou uma só igreja. E a tradição, o magistério e a escritura diz que é um só Espírito Santo que assiste essa igreja. Em Atos Apóstolos 2, a tradição e o magistério nos revela que Efésios 4:5 é um só Espírito, é um só batismo, é uma só fé, guiada pelo esse magistério, que é o Espírito Santo, a alma da igreja. Tendo por pastoreio Pedro. Isso que o magistério nos ensina. Já os protestantes já ensinam diferente. Certo? Voltando aqui na reflexão do catecismo, parágrafo 85, ó, a palavra de Deus é transmitida e confiada unicamente ao magistério. Ó. Unicamente. Vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Saiu dessa comunhão, tá fora. Olha só, 86, ó. Cara, o catecismo meu, aqui você já entende a escritura. Você lê o catecismo e a escritura, ao mesmo tempo, você vai entender a escritura. Você vai entender. Olha só. Porque nós somos guiados pelo magistério. 86, ó. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, ó. Não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido do Espírito Santo, piedosamente escuta aquela palavra santamente
aguarda e fielmente a expõe deste único depósito de fé. Obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Lucas 10:16. Recebem com docilidade o ensinamento e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferente forma. Você pega lá em 1 Timóteo 3, ali você já vê a hierarquia da igreja, 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. João 8,32, conheceis a verdade. Qual é a verdade? Efésios 3, vindo precisar saberia ser conhecido pela igreja. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores. João 4,23, que está nessa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. A igreja não está acima da Bíblia. E nem a Bíblia acima da igreja, mas ambos em unidade, em conjunto. Interessante. Aqui é a interpretação do depósito da fé. Ó. O depósito da fé confiado à totalidade da igreja. Catecismo, página 35, página 84. Ó. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiados pelos apóstolos, a totalidade da igreja, apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo unido aos seus pastores, preserverem continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de modo que na convecção, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crê singular unidade de espírito entre o bispo e os fiéis. Olha só. Você pega aqui agora, olha só, eu tenho 2 catecismos. Vamos aqui em 857. Quase. 857, ó. A igreja é apostólica, ó. A igreja apostólica, por ser fundada sobre os apóstolos, Efésios 2:20, e isso em tríplice sentido. Ela foi e continua sendo construída sobre o alicerce dos apóstolos, Efésios 2:20, ó. Testemunhas escolhidas e ensinadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva a transmite com a justiça do Espírito Santo, que nela habita e ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras enviadas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida. Passou um mosquito essa hora, hein? O Satanás, ele manda para estragar o vídeo mesmo, cara. Mas vamos continuar, né? Eu não sei se pegou, mas vamos lá. Ó, pra você ver que tira a... que Satanás não quer que você anuncie a verdade. Ela continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças ao que ele sucede na missão pastoral. O colégio dos bispos, assistindo pelos presbíteros em união com os sucessores de Pedro, pastores supremo da igreja. É só. Então, saiu do fundamento dos apóstolos, tá fora. Que a integridade do evangelho está ali no fundamento dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.